Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro programa Frente a Frente com a sua história. E para inspirar pessoas, esse programa ele foi criado para que você possa se inspirar na história de pessoas de sucesso. E hoje eu estou aqui nessa estreia com um casal incrível que Deus me presenteou ao conhecê-los. E vocês vão conhecer um pouquinho da história deles, vão saber como foi essa jornada, para que você também possa se inspirar. Então, nós vamos conversar um pouquinho com eles e vamos descobrir os segredos do sucesso, mas principalmente da história. O que eles fizeram para chegar até aqui. Então, eu quero passar a palavra para Juliana. Um prazer receber você aqui. Rubemar, prazer. Muito prazer ter vocês aqui comigo. Nessa estreia, gente, que responsabilidade a minha, não? E eu estou muito feliz por vocês terem aceitado o convite, porque nossas vidas se cruzaram, né? Então, assim, eu acho que tudo tem um propósito muito importante. E ouvir a história de vocês hoje, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Então, a gente vai começar aí, conhecer um pouquinho mais de vocês, conhecer um pouco mais da história de vocês. Fazendo aqui um parênteses, gente, que família linda. Eu fiquei impactada quando eles chegaram aqui. Que família linda. É uma pintura, assim, incrível. Então, eu primeiro, para começar, gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, onde vocês nasceram, conta um pouquinho da história de vocês, da origem de vocês, e como vocês se conheceram, esse casal incrível, né, que a gente quer saber a história, como é que vocês se conheceram. Fala um pouquinho para nós. Primeiro, quero agradecer, né? É um privilégio, uma honra estar aqui com você. Não tinha como recusar esse convite, né, Andréia? Foi incrível a gente se conhecer, né? E foi, assim, uma conexão mesmo de Deus. E aí, estar aqui hoje é um privilégio para nós, uma honra muito grande. Meu nome é Juliana Spironello. Bom, onde eu nasci? Nasci em Piracicaba, né, interior aqui de São Paulo, e vou fazer 51 anos agora, dia 17. Ó, tá revelando assim de cara já a idade, né? Já revela. Ela é poderosa, né? Porque ela tem um né? posicionamento, porque ela se revelou, né? Não escondo a minha idade mesmo. É uma alegria falar da minha idade. Chegar nesse momento e estar bem, né? Passei por muitos momentos na minha vida onde eu não estava bem como estou hoje, né? Nós nos conhecemos quando a gente era criança ainda. Deus. Really? Verdade, a gente se conheceu. As nossas avós, mãe do meu pai e a mãe da mãe dele eram amigas. Aquelas amigas íntimas de se encontrar na frente de casa e ficar ali batendo papo. A minha avó ensinou a avó dele a ler. Então, a coisa assim de leitura já é desde muito, né? Você já entendeu, né? Por quê, viu? E aí, a gente, quando criança, a gente não teve muito contato. Mas, assim, a família dele era uma família bem abastada. Uma família rica. Né? A minha família não era rica. Na verdade, ela bateu em mim e eu me apaixonei por ela, entendeu? Entendi. Quando era criança. A minha família não era uma família rica, mas sempre foi uma família que batalha muito, trabalha muito. E a avó dele tinha uma banca de lembranças da cidade e a minha mãe também tinha, coladinha da dela. Então, a mãe dele levava ele lá para passear e encontrar com a avó. E eu tava trabalhando e ele passeando. E um dia ele ganhou uma bicicleta linda. Uma bicicleta da Caloi, né, amor? Caloi, com marcha. Assim. Uma bicicletinha azul, linda. E aí ele foi lá. E eu trabalhando, eu olhei aquilo e falei assim, quero andar, né? Fui lá e falei assim pra ele, deixa eu andar. Ele falou, não. Eu falei assim, como assim não? Eu fiquei assim, revoltada. Eu peguei e bati nele, tirei ele da bicicleta, peguei a bicicleta e fui andar. É uma mulher de força, né, gente? É bem posicionada ela. Bem posicionada. Esse posicionamento custou, né? Porque a avó dele ficou brava comigo, ficou sem falar comigo, eu fiquei muito triste. Mas depois a gente se entendeu. Depois a gente não se viu mais. Por muito tempo a gente não se viu mais. Mas adolescente, a gente, jovem já, né? A gente se reencontrou.
E aí a gente começou a amizade. E essa amizade foi crescendo, crescendo na turma. E aí foi quando ele me pediu em namoro. E me conta, agora eu quero saber, como é que pedi, você sei lá. se Você pediu em sentiu? namoro. Como que é? Como é que você se sentiu, né? Sendo tomada aí a sua bicicleta. Eu acho que a pancada foi tão forte que eu não lembro. Conta um pouquinho. Conta um Bom. pouquinho pra gente. Fala também um pouquinho, né? Sim. Da sua versão da história, porque tudo tem os dois lados da história, né, gente? Já Conta que a estamos sua falando de versão história, da né? história. Bom, primeiro é um privilégio, gratidão por estar aqui, pelo esse convite, né? E assim, meu nome é Rubem Marques Pironello e assim, o que eu sou realmente apaixonado é entender sobre o algoritmo humano, das pessoas, né? A parte de comportamento, enfim, Deus não só Deus ser presente para mim, mas é o que eu tenho mais estudado sobre a questão das pessoas, né? Tanto em relação aos negócios quanto à vida pessoal. Eu sempre falo que tem 3 coisas importantes, né? Deus, família e negócio, né? Não inverta essa ordem, né? Então, uma das coisas acho que me ajudou bastante é entender que nesse caso da minha infância, né? Eu tive que antes eu pedi ela em namoro, aceitei o perdão, né? Você está perdoada de ter batido em mim. Primeiro ele perdoou, gente. Né? Primeiro ele perdoou. Perdoei ela, né? Mas foi algo muito interessante, porque a vida era assim, né? É um ciclo, né? A gente sempre está passando por mesmos caminhos, né? E quando a gente cruzou depois, na idade já que ela estava ali, a gente estava jovem, dirigindo o carro, estava com um carro, estava com outro, e a gente passou na fila um do lado do outro, assim, a gente olhou assim, e aí tipo, nossa, peraí, chamou atenção, né? E é interessante ver, porque foram anos depois, né? Mais de 10 anos depois. E isso fez com que a gente nem lembrava, né? Depois a gente foi só conversando, a gente foi entendendo a história, porque aí contaram a história, aí a gente foi resgatando a história de como foi na infância, né? E isso acabou dando resultado de tudo isso, né? A gente acabou não só casando, mas a gente acabou sendo sócio na época. Eu fui trabalhar com o pai dela, né? Aí eu deixei os meus pais, fui trabalhar com os pais dela. Então, assim, tudo isso aí foi um resultado de uma história que não foi só a bicicleta, foi a responsável por todo esse momento, né? Então, assim, A bicicleta foi... bicicleta. Tinha aquela frase, né? Não esqueça da minha Caloi, né? Tipo, até hoje eu não esqueço. A Caloi realmente ficou inesquecível. Patrocinadora desse casamento na vida aí. de vocês. E assim, foi algo de forte impacto, né? E hoje a gente tá aqui, a gente tá com 28 anos. Vamos fazer 28 anos de 20 casado. anos de casado, 30 anos de junto, sem contar o tempo da bicicleta, né? Sem contar. Tá tendo bicicleta que não ficou. Mas assim, já são aí um tempo junto, né? E isso fez uma história, né? Criou uma história, né? Isso foi muito bom. Que legal. Gente, olha, que incrível isso. De uma amizade, né? Não é inimizade, né? Não, mas vamos contar antes, né? De uma amizade, antes mesmo de vocês pensarem, como dizia minha mãe, virar gente, né? Existiam outras pessoas que já eram amigas. E isso acabou cruzando o destino de vocês para a vida inteira, né? Então, assim, é uma história muito, muito incrível. E durante toda essa jornada, casaram, e aí veio o segundo ponto. Filhos. Na verdade, filhas lindas. Como que é essa jornada de ser pai e mãe de 3 jovens lindas, né? Que eu tenho 3 filhos, né? Então é um desafio. Então tem homens e tem uma menina. Mas como que é administrar 3 mulheres? Né? Como que é isso na vida de vocês? Primeiro para ele. Então, aí eu fico para vocês jogarem aí. Quem vai responder primeiro? Como que é esse desafio para vocês? Essa jornada e ver o resultado, né, que é hoje e que está sendo essa jornada de pais. Vou começar então, tá? A gente casou, mas nós demoramos para ter filho. Demoramos 5 anos para... Eu demorei 5 anos para engravidar. Eu não engravidava. Não evitava filhos também. E aí a gente se converteu. A gente tinha uma vida na igreja, mas aí a gente se converteu, conheceu Jesus. E aí na igreja as pessoas, né?
tem aquela cobrança, mas tanto tempo casada, não tem filhos, vocês não querem filhos e tal. E aí Você enquanto não casa, aí você vai casar quando, né? Aí você casou, vai ter filho quando, né? Aí sempre tem um... Sempre tem um porvir, né? O que vem depois. Depois vem primeiro e vem agora E segundo. agora? E aí eu falei assim, ai, eu quero, mas eu não fiquei grávida até agora. Não é porque eu não queria, mas eu percebi que eu tinha medo. Embora eu me desse muito bem com criança, tinha feito até magistério, fiz pedagogia, mas eu tinha medo de vir de mim, sabe? Aquela hora do parto, aquela coisa assim. Então aquilo impedia de eu ficar grávida. Aí eu falei assim, não, acho que agora é a hora da gente, né, ir dar esse passo a mais. Aí foi quando a minha pastora orou por mim. Isso foi em dezembro, em janeiro eu fiquei sabendo que eu estava grávida. Nossa! Né? Uau! Foi incrível. E quando eu soube que estava grávida da Crystal, pra mim foi assim, nossa, maravilhoso, né? Primeira. E aí, 2 anos certinho, a gente tava viajando e falei assim pra ele, agora tem que ser, ou a gente parte pra próxima, né? Pro próximo filho, ou eu não vou querer mais. Porque vai ficar distante, você começa a criar um ritmo. Então, vamos agora. Na volta da viagem, eu fiquei sabendo que eu já estava grávida. Nossa! Então, e da terceira a mesma coisa. Eu queria muito. Da terceira é a história mais incrível. Eu queria muito o terceiro filho. E ele ficava assim, nossa, mais um. Né? E eu falava assim, amor, eu quero. Eu não consigo me ver com 2 só. Tem que ter mais um. Eu tenho que encher meu braço. Eu falava assim, com alegria. Ele falava assim, meu Deus, acho que ele é meio doido. Eu passei mal a gravidez inteira. Você falar assim, era aquela gravidez que você fala assim, não acredito, você vai querer outro filho. E eu queria. Aí quando, do terceiro eu cheguei da igreja, eu falei assim pra ele, assim, amor, a gente vai ter que conversar. Ele falou assim, é? Eu falei assim, eu quero terceiro filho. Eu gostaria muito que você fosse o pai. Mas eu vou ter. Meu Deus, olha o que ela falou pra ele. Ela gente. sempre muito posicionada, né? Olha a intimação. Foi assim, dei um checkmate nele mesmo, porque eu queria. De verdade, eu queria muito. Eu sentia, sabe? Eu fiquei até emocionada. E aí ele falou assim, nossa, mas você tem certeza? Eu falei assim, eu vou ter. Você quer ter comigo? Então ele falou assim, se for assim, então eu quero. Eu não tenho outra opção. Não tenho outra opção, então eu quero, né? Ele abriu mão. E aí, isso foi no domingo, logo após o culto. Na quarta-feira de manhã, madrugada, 5 da manhã, eu acordo assim, a minha barriga mexendo. Na mesma semana. Aí eu falei assim, uau! Acordei, ele tava dormindo. Eu olho assim, lua cheia. Eu falei assim, meu Deus, se eu não tô grávida agora, eu vou menstruar hoje. Eu falei, nem assim. Eu falei, Senhor, me mostre, porque barriga mexendo, como isso, né? Até o final do dia, nada. E aí eu pedi pro médico, ó, doutora, eu quero um exame. Dá um exame? Um pedido pra mim? Ele, tá bom. Aí no dia seguinte, já fiz. E eu tava grávida. Eu tava grávida, e aí a hora que eu contei pra ele, eu falei que eu queria, mas é exatamente tão rápido. Mas você não pensou que fosse tão rápido? Então as 3 foram assim, bem esperada. Eu queria muito elas. Rubimar, ela já falou o nome de uma mais velha, mas eu quero ouvir de você o nome das suas filhas. E o que é pra você hoje ser pai, com todo esse propósito que foi acontecendo? Como que é a sua experiência com as suas filhas? Bom, ser pai da Crystal, da Rebeca e da Stephanie é uma aventura, né? Além de tudo, prazer, né? As pessoas falam assim, nossa, mas espera aí, como que você faz, né, para fazer a gestão das emoções com tanta mulher em casa, né? Sim. Eu falei, Deus dá só aquilo que a gente pode suportar, né? Então eu creio que ele me preparou para isso. Mas com o pai é maravilhoso por causa que a gente percebe as filhas, né? Elas ficam, cuida e vai. E imagina só, 4, são as 4 mais fáceis. Não, peraí, tem que fazer desse jeito. E cuida da sua roupa, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. Então, assim, é um cuidado o tempo todo, além de todo o carinho que tem, né?
Então, eu não esperei para ver o teu quarto para ser como que você ser um homem, né? Mas, assim, ser o pai delas é um privilégio, é uma honra que Deus deu para mim, para eu poder estar cuidando delas, né? Então, assim, ter investido numa semente tão poderosa, assim. Que bom, porque assim, eu sei que filhas, né? Pra gente que é mãe, a gente já tem essa proximidade natural, né? Porque Sim. são filhas. Sim. E para o pai, eu vejo isso como uma responsabilidade ainda além, do contrário do que as pessoas dizem. Porque a figura paterna é o que leva a segurança para uma filha. É como ela vai ver o companheiro de vida. A gente tem todo um contexto aí na criação de filhos que vai muito além, né? Então, eu vejo isso, eu tenho uma filha, né? Eu já sou avó, né? Uau. Nasceu agora, dia 29. Tive o privilégio de ver o nascimento da minha neta. E aí, a gente realmente tem esse cuidado, né? Essa questão como mãe. E como pai, esse desafio, né? De educar, de explicar como que é a vida na sua realidade. Por mais que a gente tente colocar numa redoma de vidro, mas a gente tem que ter essa visão de mostrar o que é a realidade, né? Para os nossos filhos. E aí, dentro de tudo isso que vocês contaram, né, do começo, dos filhos, como que foi para vocês, como vocês comentaram, vocês são sócios, né, começaram um negócio, e nessa sociedade, qual que é o desafio de ser sócio sendo casal? Como que vocês administram isso sendo um casal? Como que é para vocês? Uma pergunta bem sábia. Uma pergunta sábia e eu creio que é um dos maiores desafios, né? Maiores desafios hoje. Na verdade, a gente nem sabe como é não trabalhar junto. André, a gente não sabe. Nós viemos de pais, meus pais sempre trabalharam juntos. Eram sócios também, trabalharam juntos, a família toda trabalhava junto. E os pais dele também. Sim. E aí, pra gente, foi assim, uma coisa muito natural. Eu não conseguia ver a gente não ficar junto 24 horas. A gente sempre ficou junto 24 horas. Gente, olha, você, casal, que está assistindo esta entrevista neste momento, 24 horas juntos. Como que vocês separam a questão negócios e casal? Porque a gente tem isso, né? Tem um momento negócios. Existe o conflito nos negócios? Como separa isso? Boa pergunta. Não tem como você separar completamente, porque a nossa vida ela é sistêmica. Não tem como eu falar assim, eu chego no meu trabalho e deixo a minha vida ali do pessoal e entro pro meu trabalho. Eu saio do meu trabalho, deixo ali o trabalho, a maletinha do trabalho e pego minha vida pessoal agora, minha maletinha da vida e vou para casa. Não tem como você fazer isso. Não dá para separar de tudo. A gente sempre vai levar o que aconteceu no nosso dia para casa, mas ali tem que resolver as situações, conflitos que são do trabalho, tem que resolver no trabalho. Agora vamos desfrutar, vamos aproveitar com as nossas filhas, apesar que elas também trabalham com a gente. Todo mundo trabalha nessa família, gente. Toda em família. Sempre, desde pequena eu levava elas para a empresa, né? Então elas sempre acompanharam tudo isso. Nessa história não era aquela coisa assim daquela criança que ficou em casa e os pais foram trabalhar ou elas foram para a escola. Não, elas sempre acompanharam em tudo. No nosso trabalho, na nossa casa, do desfrute, das viagens. Então, era até a gente falar assim, injusto não fazer, não dar algo para ela, não fazer. A gente, não, vamos pagar o preço junto? Vamos pagar o preço junto. A gente quer ir em tal lugar, mãe, que vai ter uma festa, que vai ter um evento da igreja. Não, bora. Mãe, mas trabalhou o dia inteiro. E daí? Faz parte do processo. Trabalhou a mãe, o pai trabalhou o dia inteiro. Vamos levar eles. Vamos fazer. Então, elas percebem que não é só para os pais, não é só para elas, não é só para o casal, é para todo mundo. Existem os momentos, sim, do casais, do casal. Só o casal. Existe, porque é importante, é saudável. Nós temos que ter isso. Então, quando a gente sai sozinho e vamos namorar, o nosso tempo de sair, né, só nosso, desfrute nosso, aí é só nós.
Aí tem que ser só. Isso que dá força para o resto, né? Tem que ter esse combustível, né, gente? Senão a gente não consegue. As pessoas importante. elas querem separar, né? Não tem. Antigamente falava sobre separar o profissional do pessoal. Isso é o que a gente escuta muito ainda, né? Mas é uma mente única. Então, assim, se você tem uma mente única, não tem como se separar. Né? Muito pelo contrário. Fala assim, ó, chegar aqui não vai falar de trabalho, mas tá ok. Mas chegar também no trabalho não vai falar sobre casa. Como fazer isso? Como pensar, dividir em pedaços a mente? Tipo assim, não, isso aqui, peraí, isso aqui, não, isso aqui, pessoal, é óbvio que tem coisas que a gente tem que falar assim, ó, isso aqui é uma decisão profissional, não tem a ver com aquilo que a gente, de repente, brigou em casa. Né? Só por causa agora a gente brigou em casa, ela trabalha em finanças, é responsável, ela vai aprovar uma pedido que eu estou fazendo. Sim. Mas é sobre, essa é a beleza, ter a unidade em todos os relacionamentos, né? Porque é que nem você fala assim, ó, em casa eu como saudável, na rua eu como porcaria. Então, tem que pensar, não, em casa, eu vi isso acontece, né? Acontece. Por exemplo, em casa, a pessoa coloca aquele pijama com a camiseta do time de algum time ali, aí veste aquela roupa, né? Tudo ali e tal, aquela, né? Olha ali, a dica, gente, olha e depois sai na rua, sai tudo bonito, elegante. Mas espera, porque só em casa é uma pessoa, na rua é outra, né? Então, são coisas que, não tô falando que tem que estar super elegante em casa, mas também não pode ter essa incoerência, né? Tipo assim, qualquer coisa em casa e na rua eu tô fazendo, porque aí tem aquela síndrome do impostor. A síndrome do impostor era a base nisso. Então a pessoa para fazer tal coisa ela é aquela pessoa, para fazer outra coisa ela é outra pessoa. A mente da própria pessoa acaba, fala assim, mas quem sou eu? Eu sou aquela pessoa ou aquela outra? Então no relacionamento, no casamento, no trabalho é igual, né? Não dá para se pensar separado. É que nem falar com criança. Criança, você vai falar, então agora pera um pouquinho só, a gente vai fazer uma reunião. Né? Porque as crianças sempre ficaram junto com a gente. Desde criança, bebê, enfim. A gente até não aceitava se elas não estivessem junto com a gente. Não pode ir criança. Não, a gente vai. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Mas, então, porque a gente não tem como separar isso. Tentar separar isso é o maior erro que pode acontecer e a pessoa ela vai ter dificuldades. Porque é antinatural. O natural é essa forma. Entendeu? Nossa, gente, que extraordinário esse pensamento, né? É antinatural para uma família ter essa separação, né? Porque o que mais a gente escuta e a gente ouve as pessoas falar, não, o que eu faço no trabalho, eu deixo no trabalho, e aí eu vou para casa e em casa é de um jeito, e como você falou, né? Sim. Não é nem o pijama, né? Não é nem é uma roupa qualquer e quando eu saio eu estou transformada. Então isso é muito forte da gente ouvir, né? Porque traz para nós um pensamento de realmente, será que eu tô com essa dupla personalidade? Olha, gente, você tem que pensar nisso, né? Será que você e eu estamos tendo essa dupla personalidade, vamos dizer assim, né? Como que eu vou agir em casa e como que eu vou agir fora de casa. E falando um pouquinho mais sobre negócios, né? Vocês já vêm de uma família de pessoas de negócios familiares, ambos. Eu acho que tenho certeza que isso acabou trazendo para vocês uma raiz muito forte, né? Foi um peso para vocês aí em relação a como vocês são estruturados hoje, né? Porque é a origem de vocês que vem trazendo para a família. Eu tenho certeza que isso vai para as filhas de vocês, para quando elas constituírem família também. Sim. Né? Porque é uma geração que vai se perpetuando e vai passando, e vocês vão passando aí essa estrutura. E falando de negócios, quando vocês resolveram empreender, né? Conta agora para a gente um pouquinho da história de empreender de vocês. Como é que vocês começaram o empreendimento, mas como família, como casal? Eu já sei que vocês já vêm de família, né, empreendedora, mas eu quero saber de vocês, Juliana e Rubimar. Como que foi vocês como casal? Como que vocês começaram o negócio de vocês? Uau. Eu falo? Não, pode Ótimo. Bom, o nosso negócio hoje não começou assim, né? Começou lá 30 anos atrás. A gente queria casar. E muito jovem não tem dinheiro para casar, né?
E eu queria um casamento, né? Toda noiva, toda mulher sonha com um casamento. Se essa mulher não tiver uma disfunção, ela vai sonhar com o casamento dela. Não tem como. A gente sonha com o casamento, de entrar na igreja, de ter os convidados vendo. Não, a gente sonha com isso. Nós mulheres sonhamos com isso. Eu tinha esse sonho. E o meu casamento, eu não queria um casamento. Ela não queria, gente. A minha altura ali, daquilo, eu queria um super casamento, né? Então eu precisava de dinheiro, precisava trabalhar muito. E aí a gente resolveu trabalhar durante o dia e à noite a gente começou a empreender. E aí a gente começou a falar assim, não, vamos trabalhar com algumas coisas de datas comemorativas. Que isso é dinheiro rápido, Mas ela quer saber que ela não começou a história. Essa começou a história, né, amor? Não, você começou antes. O casamento? De empreendimento? Foi isso, não é? Não, Sim. você já empreendia antes, já com 6 anos. Já, mas ela não quer essa. Eu quero saber como vocês dois decidiram. Os dois juntos? Ok. Negócio. Ok. Aí a gente deu uma mão e falou assim, vamos vender. Naquela época era carnaval e a gente falou assim, vamos vender spray de carnaval. E a gente vendeu assim, nossa, a gente vendeu muito spray de carnaval. A gente parava na frente do clube e assim, era o carro lotado e a gente vendia o carro inteiro de spray. Deu muito dinheiro, né, amor? Esse foi, daí era Natal e a gente foi trabalhando e ganhando muito dinheiro. Então a gente viu que a gente tinha ideias e nessas ideias rendiam dinheiro. E aí a gente falava assim, não, temos que ter ideias, né, maiores, vamos trabalhar mais isso. Além disso, a gente tinha uma livraria. Né? Meu pai, antes de eu casar, ele me deu uma livraria. Falou assim, uma livraria para você. Era um sebo. Olha só, quer dizer, não tinha tanto investimento, mas, né, tava ali. E aí ele veio, trouxe ele para trabalhar comigo, e aí vamos criar. E a gente foi criando. Foi crescendo. Até que um dia ele falou assim, eu cheguei para ele e falei assim, amor, eu descobri um negócio de coach. Eu fui num evento e lá tinha uma coach fazendo uma palestra. E eu me apaixonei e falei assim, amor, quero ser coach. Quero fazer esse negócio. E ele aqui no computador, é mesmo? Fale mais sobre isso. E ele ali, fale mais. E aí eu fui falando e contando pra ele, e ele no computador, olhando pra mim, ele olhava pro computador. Aí ele falou assim, amor, acabei de fazer minha matrícula. Enquanto você falava a ideia... Não, vendi bem, né? Vendeu bem, boa vendedora. Vendi bem a ideia pra ele e ele foi fazer a primeira formação de coach, ele foi fazer. Eu queria pra mim. Aí ele deu um passo à frente de você, foi isso? Foi. E aí ele fez, e aí aquilo foi crescendo até que daí eu fiz, e aí isso foi aumentando. E aí ele começou a fazer palestra, e aí a gente ia junto, né? E a família toda, e aí foi crescendo, aí a gente começou a dar consultoria nas empresas, aí foi crescendo, o negócio foi crescendo, mentoria, e não só no coach, né? Em tudo. E aí a gente falou assim, eu falei assim, agora é a hora de eu me desligar da livraria, vou vender. Ou eu vendo ou eu fecho. Essa foi uma decisão, porque eu falei assim, eu quero estar 100% com você. Não quero mais ficar preso, porque às vezes não tinha como sair, né? Tinha as coisas que precisava ali. Na verdade, ela descobriu, né? Porque as clientes iam até na loja comprar livro e ela sempre vendia mais do que todas as vendedoras lá. Mas como que ela faz tanto fechamento tão grande assim e as vendedoras não fazem? Será que a gente treinava, enfim, tudo que a gente aprendia e nós só fazíamos para os clientes, mas fazia para a gente também, né? Aí eu falei, mas o que acontecia? Daí a gente começou a observar que na realidade as pessoas vinham até ela para pegar uma ideia com ela, para sabe, ela mentorar a pessoa nas decisões. Aí eu marcava horário para atender os clientes, sim, né? Porque aí eu não conseguia o dia inteiro, né? A hora que quisesse chegar. Então eu marcava horário. De sábado eu posso te atender, ou tal dia eu posso te atender. Então eu fazia assim com alguns clientes, né? Que tinham o potencial. Já começou, né, a agenda aí de mentorear pessoas. Mas na verdade a gente viu assim, mas para que vender o livro se eu posso vender só a mentoria? Entendeu? Então a pessoa vinha lá fazer uma compra grande, mas ela não pagava pela mentoria, ela pagava pelo livro. Mas ela comprava uma coisa para receber outra coisa. A gente descobriu isso aí quando a gente viu uma cliente
que a gente trabalha com sebo, então a gente tinha os novos, né, uma livraria com mais de 500 metros quadrados, tinha os novos e também tinha os usados. Sim. E aí a filha falou assim, nossa, minha mãe faleceu e tal, não tem como você vir aqui fazer uma avaliação do acervo dela, né? E a gente viu muitos livros fechadinhos, lacrados, porque nossos livros eram tudo lacrados. Eu falei, mas ela comprava tanto livro, toda semana tava lá, o que acontecia? Aí a gente caiu a ficha pra gente que ela tava fazendo já era isso, entendeu? Então várias pessoas compravam o livro simplesmente porque era quase meio difícil ler assim tão rápido, né? Eu tinha cliente que passava ali e falava assim, que bom que você tá aqui, né? Achava eu ali assim, que bom que você tá aqui, faz uma pergunta pra mim. Eu olhava assim, como assim? Quando você faz uma pergunta, minha semana rende, porque... Aí eu falei assim, opa! É só uma pergunta que você quer? É só uma pergunta, porque daí eu trabalho a semana inteira com essa pergunta que você faz. Nossa! E a minha vida muda. Eu percebo que eu vou mudando de nível. Eu falei assim, opa, peraí, o que tá acontecendo? E aí eu fui trazendo pra ele, olha, vamos analisar isso, que tá... Que legal! E aí foi isso que a gente decidiu, né, ampliar o negócio, eu estar com ele 100% nesse trabalho e sair da livraria. Decidi vender ou fechar. Eu falei assim, em dezembro de 2017, ou eu fecho ou eu vendo. Deus, eu quero assim, assim, assim. E eu falei pra Deus, Deus, eu quero... Quem for comprar tem que ser desse jeito, assim, assim, assim. Coloquei tudo pra ele. E essa pessoa apareceu. E aí você Aí eu vendeu vendi. e foi aí? acompanhar ele 100% do jeito que você gostaria, do jeito que você queria. E hoje, qual que é a essência da mentoria de vocês? O que é o objetivo principal da mentoria de vocês? Porque a gente já ouviu que vocês tinham uma livraria, que as pessoas iam lá comprar livros, e aí foram surgindo as ideias. E o que isso trouxe para vocês que levaram vocês a serem treinadores, mentores? Fala um pouquinho pra gente. Posicionamento. Posicionamento é a chave. É a palavra-chave para a vida de uma pessoa. Quando a pessoa ela é posicionada é porque ela sabe a identidade dela. Ela sabe as intenções que ela quer, aonde ela quer chegar. E aí ela tem um posicionamento de acordo com aonde ela quer ir. O ponto final dela. Hoje ela pode não estar se sentindo... Se eu olhasse para a minha vida, para eu ter o casamento que eu queria, era só pessoa muito rica que ia ter. Mas eu falei assim, não, eu quero. E o meu posicionamento me levou a ter do jeito que eu queria. A fazer tudo do jeito que eu queria. Então, não só do casamento, né? Da festa do casamento. Das minhas filhas. Eu quero. No terceiro eu tinha certeza que era menino. Eu falei assim, não, é menina. É menina. Meu posicionamento. Meu sonho era andar no shopping assim com as 3. Entendeu? Nossa, 3 filhas. Eu já realizei o sonho. Quer dizer, é um posicionamento. É algo que você idealiza, você coloca na cabeça e você vai em direção àquilo. E para você realizar o seu objetivo, o seu sonho, precisa ter um posicionamento. Se você não tiver posicionamento, ou um posicionamento contrário, não vai realizar. Ou vai atrasar demais. Então, hoje o que a gente traz na nossa mentoria, seja para as empresas ou individual, é exatamente isso. Um dono de uma empresa, às vezes ele não tem um posicionamento de dono. Ele não sabe nem se posicionar como dono. Aí ele tem dificuldades financeiras, tem dificuldade com funcionários, com sócios. E aí, por que ele tem tanta dificuldade? É falta de posicionamento. Ele não sabe nem quem ele é. Ele sabe que ele tem um negócio que está acontecendo ali. Que tá, né? tá girando e que você tá ali em função daquele negócio, mas você não sabe exatamente como se colocar nesse negócio. E nem onde quer chegar, né? Ele até sonha, mas fica só no sonho, porque as atitudes dele é totalmente contrária com o que era correto, com o que tem que ser correto para ele chegar lá onde ele quer chegar. E hoje as mentorias que vocês têm, falando de posicionamento, você trabalha o posicionamento, você já falou que você é um especialista no algoritmo. Algoritmo humano, né? Sim. Como que é isso? Como que é o seu trabalho? Vocês trabalham em conjunto nessa mentoria? Ou vocês
dão mentorias separados? Como que funciona isso, essa relação de mentoriar pessoas? Como que vocês fazem isso? São os dois, a gente trabalha tanto juntos como separados, né, dentro da mesma empresa, né? E atendendo a necessidade de cada cliente. Na verdade, a gente até abriu um pouco mais, porque a gente percebeu que as pessoas, elas estão sendo tomadas pelas mídias sociais, né? Então, hoje, com inteligência artificial, com tudo isso que está acontecendo, e as pessoas cada vez com mais debilidades emocionais, e são coisas que elas não percebem que elas estão passando, porque ninguém fica assim, disfuncional de um dia para o outro. É aos poucos, né? É como se fosse memória. Já imaginou, tipo, um computador? Você compra ele novinho, beleza, funciona rapidinho e tal, aí vai ficando lento, você formata ele, mas assim vai passando, tipo, você não consegue. Assim são as nossas memórias, assim que nós vivenciamos. Nós captamos tudo isso. Nós recebemos mensagens o tempo todo e essas mensagens se tornam vivas dentro da gente, né? Que vão se tornar um caminho para que a gente possa tomar decisões mais rápidas. A gente não fica pensando num todo, toda vez que vai tomar uma decisão. Por exemplo, vou no supermercado. Eu não fico assim, será que eu compro arroz X ou arroz Y? Feijão X ou Y? Eu falo assim, não, feijão Y eu já fiz, deu certo. Feijão X não deu certo, então eu não Y. A memória já faz isso aí já vem para a decisão. Então, são essas memórias. O que isso impacta nos negócios? Bom, primeiro que é só pessoas. Todo negócio tem pessoas. Né? Se não tem pessoas trabalhando, que supostamente é para ter, mesmo que seja uma inteligência artificial, né? Até robô tá dando problema. Você viu lá o nosso do Elon Musk? Sim. Quando ele bateu. Mas é um robô. Supostamente era para ser uma pessoa, não, né? Supostamente era para ser alguém que faz tudo certinho. Mas quem construiu esse robô? Quem construiu? Foi um homem. Ser humano. Então, um ser humano falho como todos nós. Exatamente. Então, só que com tanta informação acontecendo e cada vez aumentando mais, e as pessoas querendo absorver as informações para poder estar de acordo com o mercado de trabalho, tanto a questão de carreira, tudo, as pessoas estão ficando sobrecarregadas disso. Então, as pessoas vão dormir tarde com um monte de informação, acorda, já não sabe o que é mais importante, aí entra toda essa teoria de complexidade e as pessoas estão esquecendo de cuidar da mentalidade, da saúde mental. Então, isso vai impactar onde? Nos líderes, em todo esse processo. Então, quando a gente trabalha nas empresas, a gente trabalha para trazer mais saúde mental para as pessoas, para as empresas. Nas nossas mentorias, nossos masterminds, é para exatamente isso. Porque muitos decisores não têm outra pessoa a recorrer. Pensa só, o diretor de uma empresa, ele vai recorrer a quem? Ele vai falar para a esposa, de repente, conforme a situação, vai ter dificuldade, certo? Não tem quem falar. Não tem quem falar. Então, ele precisa de alguém que entenda, não só porque não é um psicólogo. Nós não somos psicólogos, nós somos pessoas que trabalhamos com um alvo e entendemos a parte neurológica para chegar lá. Então, hoje, trabalhar com o algoritmo humano, a nossa maior desafio hoje é evitar que as pessoas caiam na mão da inteligência artificial e sejam escravos dela. Você está no telefone, você olhou lá uma coisa, nossa, olha aqui, aí não deu bola para aquilo lá, mas passou 10 minutos e você quer comprar aquilo, porque aquilo lá ficou alojado na sua memória. Imagina só quantas, nós tomamos milhares de decisões todos os dias. 95% delas são automáticas. Se eu não cuido das decisões automáticas, quem está tomando a decisão? É um número, assim, assustador, né? 95% são automáticas, gente. Exatamente. Pensei, fiz. São mais de 670 mil pensamentos por dia. Então, são decisões, porque senão não dá para pensar, eu estou aqui falando, eu não estou olhando para o meu braço. Eu estou aqui falando no meu estômago, meu corpo está funcionando. Eu não estou pensando uma coisa cada vez. Então, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, o que faz a diferença é as pessoas entenderem isso. E o posicionamento que ela está falando também é a mesma coisa. É a forma como nós posicionamos. Mas tem a ver com a identidade, como ela falou. Que legal, que bacana. E eu sei que vocês, além de trabalho de mentoria, vocês são treinadores também de palestrantes. Sim. É isso? Uhum. Ela que Conta um pouquinho pra mim, o que é isso? Como que isso acontece? Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu tive uma conversa com a Juliana, que eu falei, Deus, como o senhor é bom, né? Foi, assim, uma coisa espetacular. Eu saí de uma conversa com ela estava lá nos Estados Unidos, e a gente tinha um assunto e fomos para outro assunto que me trouxe ali muitos insights e foi muito gratificante.
E como que é isso? Como é ser treinador de quem vai estar no palco? É uma responsabilidade bem grande. Primeiro, a pessoa, para subir no palco, para ela subir bem e falar para um público, ela tem que estar curada. Tem que ter a cura ali. E a cura é na alma. Porque olha só, o que eu contei de toda a minha história, né? Todo mundo tem uma história. E na infância dela ali ficou marcado. Então, quando uma professora chegou e falou assim, fala mais alto. Menina, você não consegue falar. Fica quieto. Você fala demais. Ou um pai ou uma mãe falou algo assim. Então, isso vai ocorrendo traumas na vida das pessoas. Cada um tem um trauma. E quando ela chega na frente do público para transbordar, falar sobre o propósito dela, para ela impactar milhares de pessoas, ela não consegue. Mas ela tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um propósito de vida, de transbordo. Todo mundo tem uma história. Essa história vai curar outras vidas. Então, eu fui curada num treinamento de palestrante. Então, por eu ter sido curada num treinamento de palestrantes e eu conseguir falar, eu já falava para algumas pessoas, mas o meu chamado é para falar milhares de pessoas. E eu não ia dar conta de subir no palco. E aí, quando eu fui curada, eu falei assim, essa é uma das coisas que faz parte do meu propósito. Ajudar essas pessoas, a treinar essas pessoas para que elas possam subir ali e falar do propósito delas. Mais ainda, para que elas possam ser remuneradas por isso. Elas possam ganhar dinheiro, possam vender o livro dela. Tem gente que sonha em escrever livro. Todo mundo tem que ter o seu livro. Sim. Não é? Gente. Todo mundo tem que ter o seu livro. Você já está com o seu em andamento, né, André? A gente vai começar, viu, Juliana? Ele tá aqui só, como você diz, ele tá aqui só. Mas esse aqui é legal. É um planejamento, né? Um plano que eu tenho para minha vida, né? Só que aí, como eu falei, aquela nossa conversa, né? Quando você falou isso, que não é só escrever o livro, né? Vai além disso. Então, você vai escrever, você vai ser treinado para que você possa falar, para que realmente aquilo faça diferença na vida das pessoas, mas também faça diferença na sua vida, na minha vida, né? Então, não é só simplesmente escrever um livro. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me posicionar sobre isso? Como que eu vou ter essa postura, né? E aí eu fiquei pensando em toda aquela nossa conversa e fiquei dias e dias, e aí vira e mexe eu penso nisso, né? Porque realmente isso eu não tinha visto por esse olhar, né? Eu não sabia que para escrever um livro não era simplesmente só sentar ali e escrever, né? Tem toda uma história aí que você tem que fazer, que você tem que construir para você conseguir colocar esse livro, né? E aí, falando sobre isso, sobre esse propósito que é a vida de vocês, cuidar de um outro ser humano é algo assim extraordinário, no meu ponto de vista. Você mexer com a cura das pessoas, com as emoções. Como que vocês dois, e aí entra aquilo que você sempre está falando durante a entrevista, você sempre falou sobre fé, sobre Deus. Como que vocês dois se blindam de tudo que vocês escutam, de tudo que vocês vivenciam? Porque lidar com emoções, você tem que estar primeiramente blindado. Como que é isso para vocês? É importante eu saber o papel. Meu papel ali é ajudar a pessoa. Se eu me envolver com a história dela, eu não estou ajudando ela. Então, eu não estou capacitada para ajudá-la. Esse é o primeiro ponto. Tem muitas pessoas que ela fala assim, nossa, quero ajudar as pessoas. Ela senta na frente da outra, a outra começou a contar. Porque nós temos histórias terríveis, de verdade. Sim, eu imagino. De maus tratos na infância, de estupro, de abuso, abandono, muitas coisas horríveis. Mas se eu me envolver com a história dela, eu não vou ajudar ela. Se eu não estiver curada com a minha história, se eu não estiver preparada, tanto nas minhas emoções quanto espiritualmente, eu não vou conseguir ajudar. Então, não é esse o meu propósito. Não é? Então, ela está ali contando para eu saber, mas eu não vou ficar me aprofundando na dor dela. Eu preciso trazer ela para cá. Onde você quer chegar?
Primeiro passo, onde você quer chegar? Você quer ir para lá? Com essa dor, se você ficar mexendo na ferida o tempo todo, você não vai conseguir chegar lá, porque você está olhando para o passado. Olha, eu sempre começo uma palestra assim, ó, nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia. Para que serve uma biblioteca? Armazenar, né? Tem livros, tem pensamentos de pessoas, livros, né? A biblioteca serve para eu morar lá? Não. Eu vou lá para fazer consultas? Só consultar, ler, devolver, que a biblioteca é isso, né? É. Não é seu, é só um empréstimo. Boa. Se os meus pensamentos, eu tenho mais de 60 mil pensamentos por dia, e os meus pensamentos estão no passado, eles estão aonde? Eu estou vivendo aonde? Na biblioteca. Estou vivendo lá dentro, literalmente. Literalmente. Então, a biblioteca, se ela serve para eu ir lá consultar e voltar para o meu presente e olhar para o meu futuro e falar assim, é para lá que eu vou lá para o meu futuro. Então, quais são as ações que eu tenho que fazer agora para eu ir lá para o meu futuro? E aí eu começo a colocar em prática as minhas ações. Então, se eu chego para essa pessoa e falo assim, olha, você quer ficar vivendo no passado, vivendo na biblioteca? Ou você quer ir para o futuro? Para aquele futuro que você viu e achou lindo, maravilhoso, você quer ir para lá? Não dá para ir com essa ferida. Não dá para você morando na biblioteca. Primeiro passo é perdão. Perdoar as pessoas? Perdoar as pessoas. Mas sabe o mais importante? Se perdoar. Se perdoar. E esse é o mais difícil. É muito difícil. É muito difícil. Porque você se coloca num posicionamento em que você mesmo tem que olhar para aquilo que aconteceu e falar... Eu tô livre, eu não preciso carregar essa culpa, né? Não preciso levar isso comigo. Em qualquer sentido da vida, em qualquer coisa que nós devemos fazer, né? Libertar, já foi, não tem mais o que fazer. Passado, ficou lá. Fica apenas a experiência, né? A gente sempre ouve um ditado assim, né? Que perdoar não é esquecer, né? Então sempre vai estar ali aquela cicatriz. Porque você vai lembrar que aquilo, mas ela não dói mais. Então, se eu me perdoo, ela não vai doer mais. Mas ela vai estar ali. Mas não vai fazer diferença na minha vida. Né? Eu acho que esse é o sentido, né? E pensando nisso, falando sobre tudo isso, o que vocês gostariam de deixar como legado de tudo isso que vocês fazem? Quando... lá nas próximas gerações, qual é o legado que vocês querem deixar? Como vocês querem ser lembrados? Né? Porque legado é isso, é a gente não esquecer, fica inesquecível. Qual é o desejo de vocês? O que vocês querem? Começa você. O maior legado é deixar que para as pessoas que tudo é possível naquilo que você tem vontade e naquilo que você crê. Você pode até crer nele, porém se você não acredita ser possível para você, não vai acontecer. Tem uma frase assim que eu gosto de falar que eu faço tudo o que eu quero, né? Eu posso fazer tudo o que eu quero, né? E aí consigo tudo que eu quiser. Eu consigo tudo que eu quiser. Daí as minhas filhas falam assim, faz isso, eu falo assim, não, mas o senhor consegue fazer. Eu falei, eu sei que você consegue, mas eu não quero. Não é sobre conseguir, é sobre fazer, né? Sobre querer fazer. Então, porque existe uma força interior dentro da gente. Você vê uma mãe, se tem um portão ali, naquela parede ali, e tem uma criança brincando aí, de repente aquele portão se desprende e cai em cima da criança. E ele pesa 100 quilos, né? Não vai bater na câmera não, mas vai bater na câmera. A mãe ela vai carregar com tudo, ela vai levantar aquele portão mesmo sem força, porque ela traz uma força interior dela. Então é sobre ativar essa força interior para conseguir alcançar o que quer, né? O que pode impedir isso são os pensamentos, as crenças que ela tem. Então o legado que eu tenho até uma maneira de falar para as pessoas é que elas são inabaláveis. Muitas não sabem que elas são, mas elas são, né? Não significa que não vai ter problemas, não significa que não vai ter desafios. Mas significa que elas já são mais que vitoriosas naquilo que elas fazem. Essa é a diferença. Você entrar num jogo sabendo que você já vai ganhar, como que é? Imagina só, você entrar num jogo e falar assim, não, eu já vou ganhar. Mas é como assistir um filme de trás para frente, né? Tem assim um filme que ele tem aquele Desafiando os Gigantes.
vai dar certo no final, né? Mas no meio do filme a gente se associa, a gente acha que não vai dar certo. E assim é a vida, vai dar certo. Porém, ele tem que ir até o fim. Se você não for até o fim do filme, você vai ficar com aquela cena que você parou. Talvez na cena mais difícil, que não conseguiu. Então é sobre continuar assistindo o filme até o fim e certamente você vai conseguir fazer. Esse é o legado que eu quero deixar para as pessoas. E você, Juliana? Ah, ele estava falando e eu estava aqui pensando, né? Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Qual é o legado que você quer deixar aí? Uau. Família é um legado, é uma coisa muito importante para mim. Família. E o que une é o amor. E o que é o amor? É Deus. Então, esse para mim não é inegociável. Inegociável. Então, quando você fala de amor, é aquele que mais nos amou. Quem é aquele? É o Senhor. Sim. É o meu pai, meu papai. Então, se ele perdoa, né? Quem sou eu para não me perdoar? Se ele perdoa, quem sou eu para não perdoar um filho, uma filha, um funcionário ou uma outra pessoa, qualquer outra? Então, o meu papel é perdoar. É o amor. Então, o legado, meu legado que eu quero deixar é esse amor. Eu falo assim, uau, aí vai uma mulher de Deus. É isso. Muito bem. Eu estou muito feliz com os nossos momentos aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas terão aí uma grande inspiração na história de vocês, que é uma história linda, né? Uma família linda. E eu já vou deixar um spoiler aqui que eu quero ouvir o lado das filhas mais pra frente. Eu vou querer ouvir o lado das filhas, que é importante. E eu quero, assim, nesse momento, realmente agradecer vocês pela disponibilidade, por terem aceitado o convite tão prontamente. Eu tenho certeza que esses momentos que nós tivemos, esse pequeno diálogo, essa conversa, vai trazer muita diferença na vida de muitas pessoas, vai fazer muita diferença. Que Deus possa abençoar a vida de vocês cada vez mais, né? Eu ouvi da Juliana que ela vive realmente esperando no Senhor, sempre, né? E isso quando eu ouvi isso dela, né? A gente escuta sempre, né? Eu tô esperando no Senhor, tô esperando no Senhor. Mas quando a gente escuta a história de pessoas que esperam e vê o resultado, né? E ver a resposta de Deus, assim como isso acontece sempre comigo, é muito, muito gostoso de ver e de presenciar. Então, eu desejo, assim, toda sorte de bênçãos para vocês. Amém. Obrigada pelo privilégio, mais uma vez, de vocês estarem aqui no nosso programa de estreia. Gente, olha, que maravilha, gente, que presente para mim. Tudo tem um propósito. Né? Tudo é feito de acordo com aquilo, eu creio também nisso. Tudo é feito de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. E vocês estarem aqui seriam os nossos primeiros convidados dessa estreia incrível. Foi realmente um presente. Então, muito obrigada para vocês, tá bom? Nós vamos também deixar depois as redes sociais de vocês, para que as pessoas também possam acompanhar o trabalho de vocês. Sigam a Juliana, o Rubemar nas redes sociais. Ela, assim, fala esplendorosamente bem, é uma pessoa incrível e tem toda uma história dela lá também nas redes sociais do Rubemar, então é muito bacana. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, que ouviu essa história, né, nesse programa que a gente quer trazer para vocês realmente um motivo de inspiração. Nós agradecemos a sua audiência, por você assistir, curta, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais e eu tenho certeza que alguém precisa ouvir essa história. E o Frente a Frente com sua história é isso. É trazer a realidade, pessoas que conseguiram fazer sucesso, que chegaram ao sucesso, para poder inspirar você a também chegar ao seu sucesso, seja na sua casa, seja no seu trabalho, em qualquer âmbito da sua vida, qualquer ambiente da sua vida, você tem o direito ao sucesso porque ele é seu, já foi te dado. Então, faça parte disso, tenha certeza que a sua história é um legado de sucesso, sim. E eu te espero no próximo programa
para que nós possamos ter aí mais uma conversa com alguém que vai sentar aqui comigo e contar a sua história e ficar frente a frente com a sua própria história e descobrir coisas que, de repente, aqui ela nem havia pensado. Te espero, fiquem com Deus e até o próximo programa.